Boa tarde, meu nome é Giovana, eu sou do grupo 8, o qual é composto por mim, pelo Arthur Luiz, pela Fabiana Tamura, pela Thaís Carvalho, pela Juliane Gerloff e pela Marcia Laís. A gente escolheu um artigo que trata sobre a indução de calos em explantes de Baru. Esse artigo ele foi publicado numa revista romena e foi desenvolvido na UFGD. Mas o que é o Baru? Ele é bem desconhecido, né? Ele é uma planta do cerrado que foi constatado que ele tem várias propriedades. As frutas, elas têm alto teor de proteína, de fibras, de fontes minerais, e a semente, ela pode ser usada como tratamento antirreumático e também protege contra estresse oxidativo. Outra utilidade é a produção de madeira também. Um dos problemas é que, assim como outras espécies do cerrado, ele pode correr risco de ter extinção por causa da expansão agrícola nessa região. E outro fator limitante é a produção de mudas mesmo. E como estratégia, o artigo propõe a cultura de células e tecidos in vitro, para você conseguir uma técnica alternativa de propagação dessa espécie. Como o baru ele ainda era muito desconhecido, ainda não havia um protocolo de cultivo para ele in vitro. Então esse artigo, que foi feito em 2019, ele busca criar um protocolo para ele, para ver com diferentes concentrações de ácido naftaleno acético, que é uma auxina, o NAA, e a 6-benzilaminopurina, o BAP, que é uma citocinina, e ver quais são os melhores resultados. No procedimento foi usado explantes internoidais, noidais e foliares. Então se estabeleceu duas fases nos métodos, onde na primeira fase foi investigado os tipos de explantes e os reguladores de crescimento. No primeiro passo, colocou-se plantas jovens, provindas de germinação in vitro de sementes, em 50 ml de meio ms e 6 gramas por litro de agar. Daí, no segundo passo, depois da germinação, foi feita a desinfecção em álcool 70 e em hipoclorito de sódio com detergente neutro. Depois disso, foi feita a lavagem com água destilada. No passo 3, as mudas foram seccionadas em segmentos noidais e internoidais, e também os segmentos foliares com 1 centímetro a quadrado de tamanho. No quarto passo, foi feita a inoculação desses explantes em 15 ml de meio ms, suplementado com 2 mg por litro de NAA e várias concentrações de BAP, que foi 0, 2,5 e 5 mg por litro, um pH de 5,8. No quinto passo, durante a fase de incubação, o material ficou 7 dias no escuro e depois foi transferido para o fotoperíodo de 16 horas de luz, a 25 graus Celsius, mais ou menos. No sexto passo, foi avaliado a formação das calosidades, a contaminação e a oxidação em uma base semanal até que acabasse. As combinações de reguladores foram distribuídas aleatoriamente entre os tipos de explante. Agora, na segunda fase, foi o protocolo in vitro da fase 1, que foi aplicada nos segmentos foliares. Então, ele foi adaptado. Houve a inoculação dos explantes em 15 ml de meio ms, suplementado com 2 mg por litro de NAA e outras concentrações de BAP. Aqui foi usado 2,5, 5, 7,5 e 10 mg por litro de BAP. Depois dessas duas fases, foram feitos procedimentos estatísticos, com análise de variância e o teste de Tukey no programa CISVAR, onde foram analisados todos os dados colhidos nessas fases. Após os experimentos, foram feitas algumas observações.
dentre elas que as maiores taxas de calogênese foram registradas quando só o NAA foi aplicado e quando a concentração de BAP foi menor. Foi observado também que os segmentos noidais eles tiveram melhor desempenho do que os outros explantes. Quanto à contaminação, foi observado um crescimento de micro-organismos, mas eles não impediram a formação das calosidades. Não houve também a oxidação fenólica, então o estudo ele sugeriu que o ácido ascórbico que conseguiu controlar essa oxidação. Outra observação é que durante a primeira fase, mesmo sem o BAP, teve formação de calo, e isso indica que o baru ele tem altas concentrações endógenas de citocinina. E o que eles encontraram nos resultados? Que foi bem sucedida a micropropagação do baru e que teve desenvolvimento de calo. E de acordo com as concentrações, a porcentagem muda um pouco do desenvolvimento de calo. E foi na concentração de 2 mg por litro de NAA para calogênese em explantes noidais que teve maior desenvolvimento de calo, e na concentração de 2 mg por litro de NAA combinado com 2,5 mg por litro de BAP, que teve a maior porcentagem para explantes de folhas do baru. É isso então. Agradeço a atenção de todos. Tchau.